Cadê? Ué, a gravação foi iniciada. Então, galera, iniciando a gravação aí, dia 24/11, quinta-feira, jogo da seleção, vitória do Brasil, e uma vitória aí, dentro do possível, convincente, né? Mas a gente teve aí uma lesão importante, né, do Neymar aí, né? Mas é uma lesão tratável, assim, é uma lesão relativamente fácil, muito comum, tá, em atleta de futebol e que não requer cuidados, né? Não sei se ele vai passar por exame, acredito que não, mas requer alguns cuidados aí para esse atleta, tá? Então, antes de mais nada, deixa eu colocar para compartilhar aqui, vou botar o áudio do computador, vou compartilhar a tela. Minha área de trabalho você já conhece, essa confusão do cão. Bom, então onde eu vou começar hoje, né? Não é por aqui, mas vou deixar esse vídeo aqui já engatilhado. Eu vou começar por essa imagem aqui. Pessoas aguardando no lobby. Peraí. Isso aqui é ruim. Se alguém puder ficar me ajudando aí a admitir as pessoas. Deixa que eu faço isso. Tá. Então, beleza. Eu vou botar um negócio no chat aqui, nem vou mais. Bom, então, a primeira coisa, se vocês não conhecem, esse aqui é o Joelho Evidência, do Dr. Gabriel Leão. Eu já fiz alguns cursos com ele, tá? Ele é como se fosse, como é que eu vou falar assim? Abre aspas, né? Ele e o Thiago Fukuda são os dois aí que têm um grau grande aí, um nível grande de publicações, né? E de cursos, né? Principalmente aí voltados para joelho, né? Então eu tenho a formação, né? Tanto a básica quanto a avançada de reabilitação de joelho, né? Pelo método dele, assim, nada demais, tá? Mas tem uma boa revisão de anatomia, uma boa revisão de biomecânica, e recomendo, né, para aqueles que estão começando, tanto ele quanto o Thiago Fukuda. Bom, então, eu estava conversando, acho que era o Brian que estava aqui no início, né? E quando eu vi, durante o jogo, foi uma bola que foi lançada na direita, né? E o Lucas Hernandes ele veio correndo atrás do jogador do Catar, Buf, e ele olhando para a bola, e o jogador ele conseguiu matar a bola à direita dele. Quando ele olhou, né, ele deu uma freada, né, com o joelho. E na hora ele já saiu pulando numa perna só. E o mecanismo, né, de movimento que ele fez, né, durante essa desaceleração é muito característico de lesão de LCA. Então, assim, ele fez um valgo, né, esse valgo ele acaba, né, estabilizando ali, né, fêmur e tíbia, né? No caso, o fêmur ele vai para uma rotação, né, lateral, enquanto a tíbia vai para uma rotação medial, com estresse em valgo, né? Então, o que acontece? Isso acaba levando, né, a uma hiperpronação e é um mecanismo de muito estresse, o ligamento cruzado anterior. E na hora que eu vi o movimento, né, eu falei: estourou o cruzado", até porque na hora ele tira o apoio, né, da perna e entra em flutuação. Eu cheguei na R9, né, e estava conversando com alguns professores, eu falei assim: "Pô, cara, eu acho que o atleta da França estourou o cruzado anterior", né. E exames foram feitos e constataram aí a primeira lesão de ligamento cruzado anterior da Copa, né, o Julen Laures. Bom, então vou passar aqui, né, então esse é o mecanismo, né, então vocês veem que tem uma rotação, né, do fêmur, uma rotação interna do fêmur com uma rotação lateral da tíbia e um valgo combinado com excesso de pronação do pé. E é exatamente o que acontece com ele. Então se você olhar aqui, ó, um excesso de valgo, né, do joelho, né, uma rotação interna do quadril. Nesse momento que eu tenho a rotação interna do quadril, né, a tíbia ela roda, né, lateralmente. Quando ela roda lateralmente, existe um ligamento, que é o ligamento menisco patelar, que puxa esse menisco, fazendo uma lesão de menisco, e ao mesmo tempo você tem aí a posição de maior estresse do ligamento cruzado anterior, né, mais um mecanismo de desaceleração. E ele teve sim, né, uma lesão de LCA. Então vou botar aqui o vídeo para vocês, o momento da lesão. Ele olhando para a bola, né, o cara lá, ele, puf, na hora ele para e ele trava, né. Então vou voltar aqui para vocês verem, preste atenção no gelinho dele. Olha lá, põe, né, na hora lá, de novo, só olhar aqui essa perna tatuada dele, né, a esquerda. Olha lá,
Ele apoiou, ó, tuf, você vê o joelho indo para dentro, e na hora ele já não consegue mais fazer o apoio, né. Olha lá, câmera lenta agora, POC. Aqui não dá para ver, mas às vezes quando o jogador está com a meia baixa, a gente consegue até observar a translação anterior da tíbia, né, quando tem esse mecanismo de lesão do LCA lá, POC, né, bem característico. Esse artigo aqui foi colocado, né, lá na página do Joelho em Evidência, né, é por isso que eu falo que às vezes, né, vocês ficam um tempo no Instagram, né, e até o professor Henrique está aqui, ó, o Bruno Senos está aqui também, então Henrique e Bruno Senos. Mas tem muita coisa boa, né, no Instagram. E um exemplo disso, né, são as publicações aí do Gabriel Leão, né, o responsável aí pelo Joelho Evidência. Então ele traz aqui, né, uma revisão sistemática, né, falando sobre lesões, né, de atletas profissionais, lesão de ligamento cruzado anterior, em atletas profissionais, né, masculino de futebol. Então, os mecanismos lesionais aí, em 134 aí estudos, né. Sugiro que depois vocês deem uma olhada aqui, tá. Outra coisa que aconteceu hoje, então hoje algumas pessoas falaram que foi frescura, né, então assim, você vê que ele bota mesmo o negócio dele aqui, a imagem não é dele, tá, essa imagem na verdade aqui já está circulando nas mídias, mas ele bota aqui, né, para que evidencie que a publicação é dele, mas enfim, essa imagem não é dele, essa imagem está na mídia, tá. E assim que essa imagem entrou, eu falei: "Bom, a gente tem aí, né, um mecanismo lesional de inversão, importante, né, podendo romper aí, primeiramente, né, o ligamento talofibular anterior e o calcâneo fibular. Quando a gente tem uma inversão maior, a gente lesiona também o talofibular posterior, né, que os 3 são os mais importantes para fazer essa estabilidade do tornozelo em inversão. E sobra aí, para salvar esse tornozelo, né, alguns ligamentos menores, menos importantes, e a sindesmose, né, que faz a união aí da tíbia e da fíbula. Além disso, né, essa entorse e inversão pode levar a uma avulsão, né, da inserção do fibular curto, no tubérculo do quinto dedo, ou pode levar a uma fratura, né, do malelo medial por impacto, né, já que você tem aí o talos subindo em relação ao malelo medial, beleza? Então aqui as estruturas, né, então você vê aqui o complexo ligamentar medial, aqui eu posso ter uma fratura do talos em relação ao malelo medial, e os ligamentos mais importantes que a gente tem, né, então a gente tem aqui, né, o talo fibular anterior, o calcâneo fibular e o calcâneo fibular aqui, né, e o talo fibular posterior que não está aqui, sendo demonstrado nessa imagem. Aqui a gente tem também o tíbio fibular anterior, na região posterior também tem um tíbio fibular, mas os principais lesados aqui, né, são o talo fibular anterior, calcâneo fibular e talo fibular posterior, e posteriormente aqui também a gente tem o tíbio fibular posterior. Pela lesão do Neymar, né, a gente pode pensar aí, tá, numa possível lesão, né, do talo fibular anterior e do calcâneo fibular. Dá para tratar conservadoramente, né, esses atletas têm um bom prognóstico, ele tem aí em torno de 4 dias para se recuperar. Hoje a gente consegue, com protocolos avançados da eletrotermofototerapia, conseguir recuperar esse tornozelo aí, assim, com bastante segurança. E na pior das hipóteses, né, retirar ele do próximo jogo para entregar ele, mais seguro, né, para voltar no terceiro jogo, caso tenha um resultado negativo, né. Isso aqui é a imagem do tornozelo dele, então assim, o que é importante ver, se tivesse um hematoma aqui embaixo, né, embaixo do malleolo próximo aqui ao bordo do calcâneo, aí seria muito mais preocupante, tá. Então a gente não consegue enxergar, né, esse hematoma aqui na região abaixo do calcâneo. Esse hematoma, ele pode ser um indicativo de fratura, né, ou uma lesão de entorse mais grave, né. No caso, ele está com esse hematoma, né, mais, perimalleolar, o que é comum nessas entorses. Quem aqui joga bola, vira e mexe, está com o tornozelo com esse aspecto, tá. Então ele já iniciou a crioterapia, em campo mesmo, tá, mas provavelmente deve passar por algum exame ou não, ficar só em observação
Agora a fisioterapia vai intervir nele aí nos próximos dias, 24 horas, tá? Mas é importante a gente saber como palpar esses ligamentos, tá? Isso que a gente vai mostrar hoje. Bom, então aqui as duas imagens, né? Essa aqui é uma imagem mais aproximada, que era a TNT Sports, onde a gente consegue ver aqui o pé dele preso, né? Fazendo esse mecanismo aqui da entorse e inversão. Então, deixa eu fechar aqui as duas imagens. Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar, se todo mundo está aí. Boa noite a todos, boa noite, Daisy, a galera que entrou agora, boa noite, Renato. Só lembrando que semana que vem a gente tem a V3 aí, a V3 junto com a VDS, para quem está precisando de ponto aí ou para substituir a V1 a V2, ou para a VDS. Bom, então vamos lá. Deixa eu localizar aqui. Vamos começar falando. Cadê aqui os ligamentos? Pô, deixei separado aqui, cadê ele? Malelo medial, não, tá até aqui 2 vezes. Malelo medial. Agora nós vamos falar. Bom, deixa eu começar aqui pelo malelo lateral. Beleza. Então, o que acontece? Né? Então, pela tatuagem que dá para ver que sou eu, né? Então, eu vou passar agora esse videozinho aqui. Esse videozinho é meu, né? Tá no canal do Henrique, a gente fez junto, mas o vídeo é meu, tá? Então, vou passar aqui para que vocês vejam, né? Como que a gente faz essa palpação desses ligamentos aqui da porção lateral. A gente vai falar agora de alguns ligamentos. O áudio está saindo? Só para eu saber. Tá sim, professor. Tá saindo. Beleza, só deixa eu voltar aqui. Para quem não sabe, esse rapaz aqui é o Thiago. Ele é um atleta olímpico, tá? De remo. Já ganhou aí diversos títulos e tal. E hoje ele está na equipe sênior, tá? De remo. A gente vai falar agora de alguns ligamentos situados na loja lateral do tornozelo. Esses ligamentos são os ligamentos mais usuais que se lesionam em torces de inversão. E provavelmente vão ser os ligamentos que vocês mais vão palpar, porque eles são os que mais têm correlações clínicas. Então, quando eu venho aqui posterior à fíbula, eu palpo o ligamento talofibular posterior. Quando eu venho aqui para debaixo da fíbula, eu palpo o ligamento calcâneo fibular. Quando eu venho aqui anterior à fíbula, eu palpo o ligamento talofibular anterior. Eles são bem fáceis de palpar. Se eu caminhar aqui para dentro, saindo do talofibular, descendo aqui em direção aos cuneiformes e ao cuboide, eu vou palpar um ligamento que é o ligamento bifurcado, também muito importante. Correlação clínica. Esse ligamento bifurcado, ele sai do calcâneo, tá? E vai em direção ao cuboide, tá? Ele faz um Vzinho assim. Existe uma estrutura no calcâneo chamado tubérculo dos fibulares, tá? Ou tróclea dos fibulares. Ela é importante porque em cima desse tubérculo dos fibulares ou tróclea dos fibulares passa o fibular curto. E o fibular curto ele vai em direção à tuberosidade do quinto dedo, tá? Embaixo desse tubérculo passa o fibular longo, que atravessa por debaixo do malelo, cruza o pé e vai em direção ao primeiro meta e ao primeiro cuneiforme, tá? Inferiormente, né, e superiormente ao tibial anterior. Entorse e inversão. Primeiro que rompe, talo fibular anterior. Então, voltando aqui, porque isso é importante. Primeiro que rompe, inversão. Relação clínica. Entorse e inversão. Primeiro que rompe, talo fibular anterior. Segundo, calcâneo fibular. Terceiro, talo fibular posterior. Essa é a sequência que normalmente acontece quando se tem um mecanismo de entorse e inversão, tá? Então, vou mostrar os ligamentos aqui, para que vocês vejam eles e fiquem um pouco mais... Cartilagem se regenera? Será que aquela Alguém minha tá falando. condylomalácia grau 4, aquela minha artrose mais avançada, aquele buraco... Pulou direto aqui para esse vídeo. Professor, Oi, rapidinho, só falar uma coisa. Para quem não conhece, esse aqui é o Adriano Leonardi, tá? Ele é um ortopedista bem bacana. Ele tem uma equipe interdisciplinar bem interessante em São Paulo, conheço ele. E ele tem um canalzinho que fala sobre lesões de joelho. Também é interessante seguir, tá? Para quem não conhece ele. Oi, pode falar. só uma dúvida. Essa sequência rompe os 3 de uma vez ou quando rompe um primeiro? Não, porque eu falei no vídeo, dependendo do grau, né? Foi até que eu falei, a imagem do Neymar, possivelmente ele tem uma lesão
no talo fibular anterior e no calcânio fibular. Isso varia de acordo com o grau da entorse. Então, quando você tem só esse apoio do antepé e faz uma pequena inversão, você pode ter um estresse do tíbio fibular e do talo fibular anterior. Um estresse desse ligamento. Quando você faz uma entorse em grau maior, você pega esses e estressa o calcânio fibular. Quando você faz aquela entorse braba, que o malelo fibular encosta no chão, aí você estressa os três. Alexandre, isso é indicativo de ruptura? Não. Você vai ter um grau de lesão, né, uma ruptura parcial, né, ou um pequeno grau de ruptura, ou pode vir a ter uma lesão de ruptura total. Isso depende da energia da entorse. Só para passar para vocês, tá? Quando a gente tinha cadáver na pós-anatomia, estávamos eu, professor Marcelo, né, que infelizmente não está mais na casa, e mais 2 colegas, tá? Os 3 fisioterapeutas. Tinham peças antigas lá, né? E a gente pegou 3 peças aleatórias para tentar romper esses ligamentos em cadáver. A gente só conseguiu romper o talo fibular anterior e o calcânio fibular de 1, em cadáver, tá? Pegando e torcendo na marra, assim. Então, em cadáver. Então, assim, o mecanismo tem que ser muito forte para você conseguir romper eles, tá? Rompeu eles, é indicativo de cirurgia? Depende, né? Normalmente, esses indicativos de cirurgia para entorse e inversão é quando você tem a abertura da pinça bimaleolar. Então, se não abrir a pinça bimaleolar, a gente pensa em tratamento conservador e ver como fica essa pessoa. Se for atleta, não tem jeito. Mas se for pessoa do dia a dia, a gente tenta tocar o barco, tá? Deixa eu ver aqui para membro inferior. Vou vir para cá para baixo logo. Deixa eu subir aqui. Bom, deixa eu botar só a parte de articulação. Sai muscular, beleza. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Então, eu vou tirar aqui o retináculo. Vou tirar aqui também o outro retináculo. Bom, eu vou ficar com os nossos ligamentos que são importantes da gente ver agora, tá? Então, aqui, ó, essa região do calcânio, que não está bem delimitada aqui nessa peça, é a troca dos fibulares. Por aqui passa o fibular longo e o fibular curto. Se eu for botar o sistema muscular de novo aqui, ó, você observa aqui os tendões, né? Então, passando por cima da tróclea, a gente tem o fibular curto, aí você vê o fibular curto indo em direção ao tubérculo do quinto dedo, e posterior, passando embaixo da tróclea, o fibular longo, ele vai se encaminhar, aqui a gente não consegue ver direito, porque tem sobreposição, mas ele vai encaminhar em direção ao primeiro, ele vem para cá, em direção ao primeiro unha, né, e o primeiro metro, depois a gente vê isso aqui com mais calma. Então, deixa eu tirar aqui o sistema muscular. A primeira lesão do Leymar, para quem não sabe, ele fez uma lesão aqui no tubérculo do quinto dedo, né, foi uma avulsão, por entorse e inversão também. Então, passa um filminho na cabeça do atleta, tá? Bom, então esses aqui são os ligamentos mais importantes. Então, se você olhar aqui anteriormente, opa, deixa eu dar uma travada aqui. Então, a gente tem aqui o tíbio fibular anterior e posteriormente a ele o tíbio fibular posterior, beleza? No entorse e inversão dos primeiros graus, você pode até lesionar ele. Mas quais são os 3 mais importantes? Acho que alguém está tocando aí. O talo fibular anterior, que é esse aqui, né, que une o talos à fíbula. O calcânio fibular, que tem esses 2 feixes aqui. Opa, aqui o calcânio fibular. E posteriormente aqui, né, a gente tem o talo fibular posterior. Esses aqui são os mais importantes, tá? Que a gente faz a entorse. E aqui embaixo, a gente consegue observar aqui os ligamentos bifurcados, tá? Unindo o calcânio em relação ao cuboide. E depois a gente tem vários ligamentos aqui que vão unindo todos os ossos do tarso e do metatarso, beleza? Mas os mais importantes da gente palpar é entorse de inversão, talo fibular anterior, calcânio fibular, seus feixes aqui, e aqui o talo fibular posterior. Esses são os mais importantes da gente palpar, tá? Beleza? Esses são os mais importantes. Então, deixa eu voltar para cá. Vou deixar aberto aqui logo. Isso pensando, né, na loja lateral.
Só que a gente também tem ligamentos importantes na loja medial do joelho, tá? Do tornozelo. E esses ligamentos da loja medial são também chamados de ligamentos deltoides. Então, deixa eu voltar logo para a peça. Então, quando a gente joga aqui medialmente, né, a gente tem um grupamento, deixa eu ver se está melhor ver esse aqui. Um grupamento de fortes ligamentos, né, que vão ter um formato de um triângulo, tá? Por isso que eles são chamados de ligamentos deltoides. Deixa eu só tirar os retináculos aqui. Beleza. E a gente vai ver uma massa grande aqui de ligamentos, tá? Esses ligamentos são extremamente importantes porque eles vão dar estabilidade para o tornozelo quando a gente tem entorse de eversão. Os entorses de inversão, né, o tornozelo, ele aceita mais a inversão, por quê? Porque se a gente for observar, né, algumas pessoas estão carecas de saber isso, a gente tem um maléolo lateral, deixa eu só esconder aqui, a gente tem um maléolo lateral muito maior do que o maléolo medial. Isso por si só já é uma justificativa do aceite do tornozelo, dele ir para a inversão, né? E uma dificuldade maior do tornozelo dele fazer movimentos de eversão, tá? Lembrando que esses movimentos de inversão e eversão acontecem na articulação subtalar, né? Entre o calcâneo e o talos. Os movimentos que acontecem entre o talos e a tíbia, né, são movimentos de dorsiflexão, flexão plantar, beleza? Não pode confundir isso também. Quando a gente tem esse mecanismo, né, de eversão, né, deixa eu tentar não pegar a outra perna aqui, deixa eu esconder ela aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não, vou conseguir não. Quando a gente tem essa lesão em que há um desabamento do arco, né, aí eu vou ter lesão do ligamento deltoide, tá? Então, a gente começa aqui, né, pelo ligamento deltoide, a gente tem o ligamento tibio-talar anterior, com seu primeiro feixe. Óbvio que posteriormente a gente tem também o ligamento tibio-talar posterior. Então, ligamento tibio-talar anterior, ligamento tibio-talar posterior. A gente tem um ligamento aqui também, né, unindo a tíbia ao navicular, então o tíbio navicular. E a gente tem esse último ligamento aqui, que se insere no sustentáculo do talos, que é o ligamento tíbio-calcâneo, tá? Então, esses ligamentos formam o ligamento deltoide. Então, tíbio-talar anterior, tíbio navicular, tíbio-calcâneo e tíbio-talar posterior. Esses ligamentos aqui que são os ligamentos deltoides. Lembrando que, né, aqui embaixo, na inserção do tíbio calcâneo, a gente tem um acidente ósseo extremamente importante, que é o sustentáculo do talos, tá? Então, o sustentáculo do talos é um acidente ósseo no calcâneo, e ele que recebe essa carga medial do talos, beleza? Esse ligamento é muito forte, né? Para romper esse ligamento aqui, o mecanismo ele tem que ser brutal, tá? Mas, de toda forma, o nosso pé não aceita bem os mecanismos de inversão e os entorses, né, a eversão, e os entorses de eversão costumam ter um prognóstico pior do que os entorses de inversão, pelos motivos já citados aí, principalmente em relação à projeção, né, cefalocaudal do maléolo medial. Bom, então aqui eu vou passar o videozinho para que vocês assistam, tá? Pode ser que tenha algum erro aí na fala do vídeo, eu vou consertar aqui. Agora nós vamos palpar os ligamentos da loja medial do tornozelo. Os ligamentos que nós vamos palpar agora são chamados de ligamentos deltoides, exatamente pela formação dos ligamentos. São ligamentos muito fortes e limitam o movimento de eversão do pé, ou seja, o pé para dentro. O primeiro ligamento que eu vou palpar, eu vou começar como referência o maléolo medial da tíbia. Então eu vou localizar o ápice do maléolo, caminho para dentro. O primeiro ligamento que eu vou palpar é o ligamento tíbio-talar anterior. Eu vou descer e vou caminhar um pouquinho para frente aqui, ó, onde eu vou encontrar o navicular. Existe uma outra referência, tá, para localizar o navicular. Então, se a gente pedir, né, a ação do tibial posterior, a ação do tibial posterior deixa evidente para a gente, tá, através do tubérculo do navicular, a localização do osso navicular. Esse ligamento aqui que eu estou palpando é o ligamento talo-navicular. Do talo navicular, eu vou me direcionar para posterior, É tíbio navicular, tá? de um cabelinho. Aqui eu vou estar palpando o ligamento calcâneo tibial. Posterior à fíbula, eu vou estar palpando
o ligamento tíbio-talar posterior. Uma observação. Tendo como referência aqui o maléolo medial da tíbia, eu vou marcar um dedinho como referência e vou palpar um Abaixo, tá? acidente que está aqui no calcâneo, que se chama sustentáculo do talos. Então, o sustentáculo do talos, ele está no calcâneo, é um acidente anatômico onde o talos repousa. Beleza. Dúvidas? Dúvidas? Não, creio que não. Então, eu não sei o que aconteceu aqui. Beleza. Então, só para fins de demonstração, se eu colocar aqui o sistema muscular de novo, ó, né, a gente vai observar aqui, Jesus amado, aqui está o flexor, aqui está o tibial posterior. O tibial posterior, ele vai se inserir deixa eu tirar aqui. O tibial posterior, ele vai se inserir no navicular, né? Então, ele tem o navicular aqui, ó, e tem a inserção dele aqui no navicular. Esse tendão dele, ele fica bem proeminente aqui no navicular, tá? Então, quando eu peço a flexão, quer dizer, deixa eu botar aqui ele. Então, olha que interessante, né? Quando eu peço o mecanismo, né, do tibial posterior, né, ou seja, o paciente fazer uma flexão com uma inversão, deixa eu ver se ele vai aparecer nesse aqui, uma flexão com inversão, eu evidencio o tendãozão aqui, tá, do tibial posterior, que é esse aqui, em relação ao tubérculo do navicular, beleza? Bem fácil de localizar, bem fácil de evidenciar, né? Então aqui a gente tem o flexor dos dedos. Flexor dos dedos, se você quiser palpar, é só palpar ele também. Então você observa ele saindo aqui, né? Menos do hálux, você tem o flexor do hálux, mas a gente observa aqui, né, o flexor dos dedos passando por detrás também do maléolo medial, beleza? Deixa eu dar uma pausa aqui. Ele saiu. Então, deixa eu voltar para cá. Beleza? Então a gente viu aí a palpação dos ligamentos da loja medial e dos ligamentos da loja lateral. Vou continuar no pé, tá? Então eu vou mostrar aqui logo para a gente poder ver a palpação do extensor do hálux. Depois eu mostro aqui a palpação, deixa eu ver se está aqui, do tibial anterior, para ficar fácil para a gente se situar aqui. Deixa eu só achar ele aqui, que eu botei mais ou menos em ordem. Opa, tela, tela. Não tem problema não, ele deve vir em sequência aqui, tá? Essa é a superfície da perna. Deve estar aqui na superfície da perna, tibial anterior. Bom, então eu vou começar agora pela palpação do extensor do hálux. Por que é importante a gente localizar o extensor do hálux? Primeiro, o tendão do extensor do hálux, ele se confunde muito com o tendão do tibial anterior, tá? Então é interessante que eu primeiro inicie a palpação do tibial anterior pela palpação do extensor do hálux. Porque o paciente, algumas das vezes, ele não vai ter esse controle, né, de fazer esse mecanismo de extensão sem levar o hálux junto. Por mais que a gente prenda o hálux do paciente, ele acaba fazendo uma força com o hálux, tá? Então a gente precisa primeiro localizar o tendão do extensor do hálux para a gente diferenciar o extensor do hálux do tibial anterior. Extensor do hálux. Eu vou posicionar minha mão no hálux do paciente, vou ensinar o movimento para ele. Vai lá, cara, puxa o dedão para cima. Quando ele puxa o dedão para cima, eu visualizo bem o tendão do extensor do hálux. E se eu pegar também como referência, tá, o maléolo lateral e o maléolo medial e o tendão do extensor do hálux e do tibial anterior, eu estou em cima do talos, tá? Também é um ponto de referência para a gente palpar o talos. Tranquilo? Deixa eu ver se esse aqui é o tibial anterior. De cada... Não. Deixa eu achar aqui o tibial anterior. Deixa eu achar aqui pra gente, palpação da tíbia da Fala, perna. gente! Olha só, eu tô... Sei lá o que é isso. Músculo extensor do hálux. Aqui deve estar a palpação do tibial Agora a anterior. gente vai iniciar a palpação da perna. O primeiro músculo que a gente vai falar é o tibial anterior. Então lembre-se, para a gente diferenciar, tá, o tibial anterior do extensor, eu começo pelo extensor, que é mais fácil para o paciente.
depois eu entro na palpação do tibial anterior. Para localizar o tibial anterior, eu preciso ter cuidado com o hálux do paciente. A gente vai falar isso depois, por causa do tendão do extensor do hálux. Então, o que eu faço? Eu pego os metas, faço uma flexão dos dedos e vou pedir para o paciente puxar o pé, ou seja, realizar dorsiflexão. Vai lá, Thiago. Quando ele realiza a dorsiflexão, eu percebo o tendão do tibial anterior e eu venho palpando aqui em pinça o ventre muscular dele também. Então você observa direitinho o trajeto do tibial anterior. Agora, relaxa aí, Thiago. Se eu fizer resistência somente no hálux do paciente e pedir para ele, Thiago, vai puxar só o dedo aqui para cima, tá? Vai lá, puxa o dedo. Eu observo aqui o tendão do extensor do hálux. Então eu não posso confundir o tendão do extensor do hálux, relaxa. Vai de novo, Thiago. Com o tendão do tibial anterior. Eles são bem próximos, tá? Mas a gente precisa aí ter um cuidado muito grande e realizar essa manobra diferencial. Então, se eu To colocar... palpate the head and the neck of the talus, you find the tips of the malleoli, and then with your thumb Entra uma palpação aqui da cabeça do talos. Vamos aproveitar para ver. on the medial malleoli. To palpate the head and the neck of the talus, Quando ele está falando para palpar a cabeça, né, e o colo do talos, provavelmente ela vai falar da mesma localização, tá? Entre o malleolo medial e lateral, pelo tendão aqui. Vamos ver. you find the tips of the malleoli, Então ela fala para você localizar o ápice do malleolo. and then with your thumb on the medial malleoli and your index finger on the lateral malleoli, you move anteriorly until you feel a dip under your finger, and that's behind the tendons that pass from the leg into the foot. You're then on Então você coloca a tua mão anterior ao malleolo medial e ao malleolo lateral e aperta em pinça, né, pelos tendões, né, extensores, a flor extensora de uma forma geral, mas a gente tem como referência aí principalmente o tibial anterior e o extensor do hálux. the head of the talus. If you slightly plantar-flex the foot, Então ela falou assim, ali você coloca a sua mão sobre a cabeça do talos. Né? Posteriormente à cabeça do talos, a gente tem o colo, né? E posteriormente a gente tem os tubérculos do talos ali. you're then onto the neck of the talus. Na verdade ela só fala da cabeça, tá aqui, a cabeça do talos. É isso mesmo, tá certinho a palpação que ela demonstrou aqui. Bom, então deixa eu botar aqui a peça. Então, olha aqui, eu vou isolar aqui, tá, o tibial anterior. E você observa que logo ao lado dele, ó, tem o extensor do hálux, né? E olha que interessante aqui, né? Passando entre os dois, olha o que está escondido aqui, ó, tá? O talos, tá? E lateral a ele, a gente tem o extensor dos dedos, tá? O extensor dos dedos é bem interessante, aqui é o abdutor do quinto dedo, né? O fibular. É interessante porque existe uma síndrome de compressão dos extensores dos dedos, tá? E isso gera muita dor no paciente, uma inflamação nessa bursa aqui, que fica entre os extensores dos dedos e o retináculo superior do tornozelo. Então, você observa aqui como é próximo, tá? Os tendões aqui do extensor do dedo, né? Então, se eu pegar só ele, você vê o tamanho do extensor do hálux. Muito grande, né, cara? O tamanho do bicho. Tá? Então, ele sai lá da fíbula e caminha em direção ao hálux, tá? Então, se eu colocar aqui o movimento dele, né, é uma questão lógica, ele faz somente a extensão do hálux, tá? Óbvio que os outros dedos vão acompanhar, mas ele é uma extensão do hálux. Vou voltar aqui, e quando a gente isola aqui o tibial anterior, a gente vê a importância do tibial anterior, principalmente quando a gente pensa aí na formação do arco plantar, já que ele tem seus pontos de inserção, né, na primeira cunha e no primeiro meta, tá? Então, vocês vão ver os movimentos dele aqui. Ups, deixa eu trazer ele para cá e dar uma ré aqui para ele. Deixa eu botar esse aqui, acho que ele tem um movimento mais interessante, né? Então vocês veem aí como ele é importante para a formação do arco plantar, já que ele é um importante eversor, né? E dorsiflexor do pé. Então, vamos ver uma outra imagem aqui. Então vocês veem agora ele realizando a dorsiflexão, ele também aqui, o tibial anterior. Além de realizar uma dorsiflexão, ele puxa o navicular para cima, tá? Fazendo esse mecanismo de inversão do pé. Ops, voltei. Deixa eu voltar aqui para o pé.
Eu vou deixar aqui por enquanto, que aqui eu já consigo pegar todo mundo. Beleza? Então, só para complementar, como eu falei, né, os flexores dos dedos, dos pés, né, eles passam por detrás do malelo medial. Então, é muito simples, tá? A gente localiza o ápice do malelo medial, arrasta a mão para posterior e pede para o paciente realizar uma flexão dos dedos. A gente só tem que ter cuidado, porque se ele realizar uma flexão plantar, né, por aqui a gente vai perceber um aumento do volume do tendão do gastrocnêmio, né, pela contração dos gastrocnêmios, né, e pela contração do solear, e não é isso que a gente quer. Às vezes você pega uma caneta e coloca no dedo do paciente para ele fazer esse movimento aqui com os dedos, né, apertando a caneta, tá? Para que entre bem o flexor dos dedos. Agora a gente vai palpar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Agora a gente vai palpar o trajeto dos flexores dos dedos. Ele é de difícil visualização, mas é de fácil palpação. Localizo o malelo medial, me posiciono por trás do malelo medial. Entro a minha mão sensitiva, peço para ele dobre os dedos. Quando ele dobra os dedos dos pés, aqui eu consigo palpar os flexores dos dedos. Você observa que eu faço, né, um dedo em garra, tá? Bem entre o malelo tibial, né, e anterior ao tendão do gastrocnêmio solear, objetivando assim dessa forma, né, perceber mais, né, o aumento de volume desses tendões dos flexores. Malelo medial, me posiciono por trás do malelo medial. Entro a minha mão sensitiva, peço para ele dobre os dedos. Quando ele dobra os dedos dos pés, aqui eu consigo palpar os flexores dos dedos. Também sem grandes dificuldades em relação a isso, tá? Inferior. Deixa eu seguir a sequência aqui, que eu acho que eu já vou entrar no joelho. Não, vou fazer os fibulares e aí a gente entra no joelho. Deixa eu mostrar logo o extensor dos dedos. Agora a gente vai... O extensor dos dedos é bem simples, tá? Como eu falei, eles vão passar laterais ao tibial anterior e a gente tem que tomar cuidado, principalmente por causa dessas síndromes compressivas, né, no retináculo, né, que ele inflama essa bolsa dos extensores dos dedos. Deixa eu botar a imagem aqui. Então a gente consegue enxergar aqui, ó, tá, os retináculos, né? Então observe aqui o retináculo inferior e o retináculo superior, né? Existe uma bursa que fica nessa região, no caso aqui não está sendo demonstrada, tá? E o atrito desses tendões nesse retináculo leva a uma inflamação. Então, às vezes, o paciente ele faz uma inflamação e diminui, né, o espaço por esse túnel, né, chamado isso aí, túnel do tarso, tá? Então, ele faz uma diminuição desse espaço pela essa compressão. Se a gente botar aqui o sistema nervoso, né, olha que interessante, a gente tem passagem de nervos por essa área, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado por causa da compressão dos nervos aqui dessa área, beleza? Então, olha aqui, ó. Tá? Bom, então deixa eu só isolar eles aqui. Então, óbvio, né, por questões lógicas, né, eles saem ali do terço lateral, né, da tíbia, e eles vão realizar o movimento de extensão dos dedos. Bem simples. Tá? Sem grandes mistérios aqui. Aqui observo um tendão grande do hálux e posterior a ele, né, aqui o extensor dos dedos. Então, você observa ele saindo do terço lateral da tíbia, né, próximo aqui ao tubérculo lateral da tíbia ou tubérculo de Erdi, e indo em direção aqui às falanges distais. Ok? Então vamos voltar para cá. Vai falar dos extensores dos dedos que passam pelo retináculo. Eu vou posicionar a minha mão nos dedos dos pés e vou pedir para o paciente estender os dedos. Então empurra aqui para cima, força, aí ó. Eu vejo os tendões dos extensores, consigo palpar a passagem dele pelo retináculo e quando vai chegando próximo ao terço médio da tíbia, eu vou perdendo a palpação dele. Então aqui está o trajeto dos extensores dos dedos dos pés. Eu vou perdendo por quê, né? Existem porções carnosas ali de músculos grandes, né? Como o tibial anterior, por exemplo. Ok?
gente vai palpar. Flexores a gente já falou, não falou? Então, de vez em quando tá tendo um tiroteio doido aqui na Andorra. Bom, a gente vai falar agora aqui também, né, do músculo que tem correlação, principalmente com a mobilidade calcânea, que é o tríceps sural, né? A gente palpar no jogo da Copa, né? Acontece essas coisas. Então, vou falar agora um pouquinho, né, dessa palpação aqui do tríceps sural. Agora a gente vai realizar a palpação do tríceps sural. Então a gente vai iniciar a palpação pelos gastrocnêmios, lembrando que a gente tem um ventre medial e um ventre lateral. Muito simples. Vou resistir aqui no pé do paciente, vou pedir para ele fazer uma flexão plantar. Pisa aqui na minha mão, ótimo. Observa aqui o ventre medial. Mais inferiorizado, né? Lateral. Mais Vou reproduzir superior. aqui só para ver o ventre lateral. Então pisa aqui de novo. A gente observa bem aqui, ó, o ventre lateral e a interlinha entre o medial e o lateral. Relaxa. No caso, ele é atleta, né? Bem Para eu visível. localizar o sório, alguns autores mandam a gente realizar uma flexão do joelho para inibir um pouco a ação dos gastrocnêmios. Eu vou vir por debaixo do gastrocnêmio e vou levar minha palpação em direção à tíbia. Faço uma dorsa e peço para ele, pisa. Debaixo da minha mão aqui, eu sinto a tensão do solear. Lembrando que ambos têm um tendão comum, que é muito palpável, que vai se inserir no calcâneo. Ok? Então, faço palpação. Agora a gente vai realizar. Não tem muito mistério, tá? Então, se a gente pegar aqui a nossa peça, a gente observa sem dificuldades. Você tem aqui o gastrocnêmio medial, né, se inserindo no côndilo medial do fêmur, o gastrocnêmio lateral se inserindo no côndilo lateral do fêmur. Interessante chamar atenção para esse músculo aqui, o plantar longo, tá? Pouca gente fala dele, é um potente flexor plantar. E posteriormente ao plantar longo, a gente tem o músculo poplíteo, né, um músculo que auxilia a flexão e a rotação interna da tíbia. Tá? Muito importante esses músculos aqui. Bom, mas o nosso foco agora são eles. E posterior a ele aqui, eu observo o solear, né? Bem próximo aqui à margem da tíbia. Deixa eu só esconder aqui. Então, você observa que o solear ele é um músculo grande, tá? A galera acha que ele é pequenininho, mas ele é um musculão, tá? Saindo ali da região da fíbula, pegando a margem da tíbia, indo em direção ao tendão do calcâneo. Beleza? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, vamos mostrar ele aqui. Então, aqui a gente mostra o tríceps oral, né, fazendo esse movimento de flexão plantar. Seu tendão do calcâneo aqui pegando, né, no tubérculo superior do osso calcâneo, tá? Isso aqui é muito fácil, não tem grandes mistérios. Só não sei como é que eu devolvo ele para cá, então vou dar um refresh aqui, que todos eles voltam. Beleza? Então, deixa eu só ver a nossa sequência lógica aqui. Deixa eu ver esse aqui, que é a região da tíbia da perna. Esse aqui a gente já fez, né? Região tibial. Então, agora vamos falar da região fibular. Ocupoplíteo ou não. Palpação da região da fíbula. A gente vai dar continuidade à outra parte, a segunda parte, da palpação agora da região lateral da perna. Na região da perna, nós temos dois músculos que nós vamos palpar que são muito importantes. O fibular longo e o fibular curto. O fibular longo, após passar pelo malelo medial, ele vai entrar aqui por debaixo do pé e vai em direção aos cuneiformes. Levar o primeiro fibular cuneiforme ao curto, primeiro ele metro, vai tá? passar aqui também por trás do longo, mas ele vai se inserir no tubérculo do quinto metatarso. Muito importante, porque às É importante lembrar que eles passam, né, pela troca do fibular ali, ou tubérculo do fibular. vezes tem a avulsão aqui nos entorses em inversão. Então, para eu palpar o fibular longo, o paciente vai ficar com o pé em posição neutra e eu vou pedir para ele realizar um movimento de eversão. Só que eu preciso explicar para o paciente. Ó, esse movimento aqui do pé para fora, tá? Então vai lá, realiza o movimento. Quando ele realiza o movimento, eu consigo vir palpando o ventre Olha o muscular tendãozão dele dele. aqui, ó. E próximo ao malelo, eu percebo aqui o tendãozão dele passando por detrás do malelo. Relaxa aí, Thiago. Para palpar o fibular curto,
Alguns autores pedem para fazer a flexão plantar com a eversão. Vai lá. E a eversão. E aqui eu percebo, ó, tá vendo aqui passando por O debaixo? tendão menor ali, ó. O tendão do fibular curto em direção ao tubérculo do quinto dedo. Bom, ele é atleta, né? Então já tem um tornozelo meio bichado. Não é tão visível no caso do Thiago, não. Nosso modelo do dia. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida até agora. Oi, Rita, boa noite. É bem bacana. Ele só tem um problema, né? Você compra a versão de... A minha é do caso é 2019. É a segunda versão que eu compro, na verdade. E depois ele não atualiza mais. O último que eu comprei, que eu achei bem legal, peguei numa promoção. Deixa eu abrir aqui. E ele veio para o celular, tá? Eu acho que eu até consigo usar ele no computador, mas eu tenho tanto medo de ficar mexendo que eu deixo ele quieto aqui. Hum, Oxi, cadê meu programa? Bora. Barão das Bebidas. Hoje o dia tá sugestivo, né? Deixa eu vir pra cá. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, então, é o mesmo programa, tá? Ele tá salvo aqui como Atlas. Eu clico nele. É o Visible Body, o mesmo programa. Versão 2023. Paguei uma merreca nele, tá? Então aqui, versão 2023.0. Ele diz o que tem de novo, né? Então tem bastante coisa nova, principalmente a possibilidade da gente pintar ele em cores, os segmentos anatômicos que a gente deseja. Vou pular aqui. Ele tem também, né? Você consegue botar o paciente deitado, cortes anatômicos. E a mesma coisa, tá? Só que no celular. Deixa eu só voltar aqui. Só um momentinho. Tá bem mais bonito, tá? Essa última versão. Pra ser sincero, fazia tempo que eu não entrava nele aqui pelo celular, mas ele tá bem mais bonito, bem mais moderno. Acredito que eu possa usar ele também no computador, mas confesso que eu tenho medo, tá? Entra aqui, entra ali, sai, volta, você perde o aplicativo. Segundo, por favor. Deixa eu fechar aqui as coisas do computador. Professor, quando há ruptura do tendão, tem como saber qual foi pela palpação através do exame? Não. O interessante é que tenha o exame de imagem, tá? Até para a gente saber o grau da ruptura. Agora, o que acontece? Aconteceu muito isso já na clínica. O paciente ele fazia uma entorse na rua e tocava a vida, tá? Com essa entorse, digo tocar a vida em um dia. No outro dia ele tem uma piora do quadro clínico e procura a gente, tá? É o ideal que ele faça o exame de imagem para descartar a fratura. Agora tem os sinais de fratura, né? Como eu falei, aquele hematoma ali inframaleolar, uma perda de capacidade funcional muito grande, dor ao realizar o exame com o diapasão, né? E o que acontece? Quando esse paciente vem para a gente pode fazer uma fricção, né, com a face radial do polegar em cima do tendão. Aí ele vai falar assim, pô, esse da frente dói muito, mas o de baixo não e o de trás não. Então, provavelmente, o que sofreu mais com esse movimento, né, pensando em compartimento lateral, seria o talo fibular anterior, que foi o que ela se queixou da dor durante a fricção, tá? Mas, lembrando que isso é a clínica, tá? Tendo suspeita de fratura, o paciente não está conseguindo deambular, não consegue dar mais de 3 passos, tá? Aí a gente já tem uma suspeita aí de uma lesão um pouco mais grave, é interessante pelo menos fazer uma radiografia para descartar a fratura, beleza? Mas na prática clínica você faz uma fricção em cima do tendão. Eu posso também tentar mobilizar a fíbula, tá? Para ver se tem alguma queixa álgica nessa mobilidade da fíbula e observar principalmente esses sinais clínicos aí com a presença de hematoma. O hematoma ele é um indicativo de uma lesão óssea mais grave, tá? Deixa eu seguir aqui.
Nada, mano. Deixa eu seguir. Calma aí. Antes de ir para membro inferior, vamos falar de joelho. Então, como eu falei, né, a gente teve essa semana também a lesão do atleta, né, com uma lesão de cruzado anterior. Quando esse paciente ele tem uma lesão de cruzado anterior, ele também pode vir com uma lesão de canto lateral de joelho, né? Então, quando ele vem também com uma lesão associada de canto lateral de joelho ou canto medial do joelho, né, por causa do valgo, depende muito do mecanismo de lesão do paciente, a gente tem que avaliar ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial, avaliar a dor à palpação aos meniscos, avaliar a dor à palpação na cabeça da fíbula, avaliar os côndilos femorais, né? Então, a gente tem que avaliar tanto a área, né, pensando quando a gente tem uma lesão de cruzado anterior, né, que esse paciente ele vai ter uma queixa ali na iminência intercondilar anterior, que é o ponto de inserção. Se ele vier de um pós-operatório, dependendo de qual tendão foi utilizado, né, ele vai ter uma heterogenia pós-cirúrgica. Esses pacientes eles podem evoluir ali com uma tendinite da pata de ganso. A gente precisa saber avaliar aí de forma palpatória essas estruturas. Dando continuidade ao joelho, nós vamos começar aqui como referência de novo com a nossa patela. Então, eu vou procurar o ápice da patela e vou descer pelo tendão do ápice da patela, que é o tendão patelar ou ligamento patelar. Vou encontrar aqui uma bolinha anterior. Esse acidente anatômico que está aqui é a tuberosidade anterior da tíbia. Da tuberosidade anterior da tíbia, eu vou caminhar para a lateral e vou encontrar aqui um outro acidente anatômico, também em formato de, abre aspas, bolinha, que é a cabeça da fíbula. Um local interessante que a gente tem para palpar é uma estrutura entre a cabeça da fíbula e a tuberosidade anterior da tíbia, que é o antigo tubérculo de Gerdy, hoje tubérculo da tíbia, que é a inserção do Tubérculo trato lateral iliotibial. da tíbia, tá? Tendo como referência aqui a cabeça da fíbula, eu vou subir e vou encontrar com a lateral do meu dedo uma interlinha articular. Então eu estou na interlinha entre o platô da tíbia e o côndilo femoral. Na interlinha articular, a gente encontra a região onde está o menisco lateral. Subindo, eu vou encontrar o epicôndilo do fêmur. Abaixo, eu vou encontrar a cabeça da fíbula. Entre o epicôndilo lateral do fêmur e a cabeça da fíbula, eu vou repousar a ponta dos meus dedos e vou realizar uma fricção. Nessa fricção aqui, eu vou estar encontrando o ligamento colateral lateral. Abaixo do côndilo femoral, eu posso pedir para o paciente 2 movimentos daqui mesmo, onde eu peço uma rotação lateral da tíbia e uma flexão de joelho, dobra. E aqui eu vou estar palpando o tendão da cabeça longa do bíceps que se insere na fíbula. Essa palpação na cabeça longa do bíceps, tá? Ela é muito importante. Ainda não tivemos na Copa esse caso, mas é provável que algum jogador também faça uma lesão de cabeça da fíbula, de bíceps da coxa, tá? Uma incidência de lesão muito grande, assim como tá lesões aí do adutor magro. Seguindo. Dando continuidade à segunda parte do joelho, mesma coisa, tá? Tenho como referência a tuberosidade anterior da tíbia, caminho um pouquinho para a medial, vou subir a minha mão palpatória e vou perceber aqui a interlinha articular do joelho. Na interlinha medial, nós encontramos também o menisco medial. Acima, eu encontro o côndilo medial. É importante falar que no côndilo medial, se eu faço uma fricção supra-inferior, eu encontro um acidente anatômico em forma de ponta. Galera, o côndilo femoral, ele começa logo acima da interlinha, tá? E aproximadamente 2 dedos do côndilo femoral em direção cefálica, a gente vai encontrar esse acidente, tá? Então, o acidente ele é um pouquinho acima do côndilo femoral. Esse acidente anatômico É o tubérculo do adutor. Não é o epicôndilo medial, é o tubérculo do adutor magno. Não pode confundir isso. Partindo da interlinha articular, eu posso descer a minha mão em direção ao platô tibial e girar os meus dedos para dentro. Quando eu faço isso, eu realizo uma palpação em fricção na margem medial da tíbia.
Normalmente, alguns pacientes se queixam de desconforto nessa área, porque a gente tem a inserção da pata de ganso, onde eu tenho no meu segundo dedo, o sartório, no terceiro dedo o braço e no quarto dedo a inserção do semitendinoso. Partindo de novo aqui da margem medial da tíbia e do epicôndilo medial do fêmur, eu vou palpar os acidentes anatômicos, caminho para o meio e eu vou realizar uma fricção aqui, onde eu encontro o ligamento colateral medial. É importante falar que normalmente as inserções, tanto do medial quanto do lateral, são um pouco doloridas. Então serve também como referência, que às vezes a gente está palpando logo abaixo do acidente, o paciente não está sentindo desconforto. E às vezes a inserção está um pouquinho mais para baixo. A partir daqui, eu vou realizar um estresse do ligamento, ou seja, eu boto o joelho do paciente para dentro, eu fricciono aqui o ligamento colateral medial do joelho. Ok? Então, só a título de curiosidade, a gente tem, né, pensando aqui a nossa articulação do joelho, deixa eu tirar aqui o retináculo, vou tirar o outro retináculo. A gente tem ligamentos muito importantes, além dos que foram citados, né? Ali, deixa eu tirar aqui a cápsula. Cápsula articular foi. Então, aqui o tendão patelar, né? Ou o ligamento patelar, a gente tem embaixo dele a bursa suprapatelar aqui. Eu vou esconder ele. Então, deixa eu tirar a bursa aqui. Aqui a bursa suprapatelar aqui. É interessante a gente ver logo aqui embaixo dessa interlinha, tá, os meniscos. Então aqui eu observo o menisco lateral, aqui o menisco medial, aqui deveria ter um ligamento que é o ligamento transverso. Chama atenção aqui também para esse ligamento que é difícil a gente palpar, que é o ligamento patelo-femoral. Esse ligamento patelo-femoral foi onde o Ronaldo teve a lesão, junto com a lesão de Osgood-Schlatter, né? Eu vou tirar aqui, banda. Aqui o bíceps. Vou tirar aqui o bíceps. Então, olha que interessante, né? A gente tem aqui na região lateral, vou tirar a bursa aqui também. Isso é importante que vocês saibam, vocês já são um pouco avançados. Primeira coisa que a gente tem o ligamento poplíteo arqueado, tá? Um ligamento também muito importante que dá estabilização ao joelho. Mas chama atenção para isso aqui, ó. O ligamento colateral fibular, né? Ele tem um feixe mais longitudinal, mas ele também tem um feixe anterior, tá? Então ele tem esse feixe que ele vai direto, mas tem esse feixe anterior aqui também, tá? Assim como o colateral fibular, aqui vocês observem aqui a pata de ganso. Deixa eu tirar aqui, sartório, o grácil e o semitendinoso. Vocês vão ver aqui que o colateral medial, ele também tem um ramo, né, que vai para o anterior. E um ramo mais posterior dele aqui. Aqui tem uma bifurcaçãozinha, ó, tá? Nesse aplicativo não dá para ver bem, mas ele tem uma pequena bifurcação aqui. Tá? Outra coisa interessante de chamar a atenção, esse cara aqui que é o semimembranoso, tá? Ele tem também uma correlação com o ligamento colateral medial. Ele também causa repercussões, ó, porque parte do feixe dele também se insere com o menisco medial, tá? Então, o encurtamento do semimembranoso, por exemplo, assim como o encurtamento do plantar longo, e assim como, tá, o encurtamento do músculo poplíteo, eles vão causar alterações na biomecânica dos meniscos, tá? Então, é importante saber avaliar esses músculos. Vamos ver aqui. Ocupação do oco poplíteo. Fêmur, né? Então, provavelmente aqui é só uma avaliação para localizar o trocânter maior do fêmur, bem fácil. Existem algumas formas da gente localizar o trocânter maior do fêmur. A forma que eu mais utilizo é vindo pela diáfise do fêmur. Eu vou aprofundar a minha palpação e vou vir subindo. Até chegar uma hora em que eu vou perceber uma projeção óssea bem aguda, ou seja, uma ponta óssea, e a minha mão depois vai entrar. Eu volto, deixo a minha mão sensitiva, faço uma flexão de joelho, realizo rotação lateral e rotação medial do fêmur e percebo o trocânter do fêmur pulando sobre a minha mão.
A outra referência é usar a crista ilíaca, e o meu quinto dedo vai descer, ou seja, eu estou fazendo isso aqui, ao contrário, ele vai dar aproximadamente na região do trocânter. Mas nem isso é 100% certo às vezes, ao contrário. Essa referência é interessante porque, né, normalmente o indicador ou o terceiro dedo vão apontar para a espinha ilíaca anterior superior. Ele vai dar aproximadamente na região do trocânter. Mas nem isso é 100% certo às vezes. Então, o ideal é a gente ir realmente margeando até encontrar aqui o trocânter maior do fêmur. Mas sem grandes dificuldades, acho que o trocânter maior não precisa ser mostrado em imagem. Palpação do oco poplíteo. A palpação da região do oco poplíteo é uma região bem nobre, tá? A gente tem aqui o plantar, né, delgado. A gente tem aqui também a passagem do músculo poplíteo. A gente tem passagem da artéria poplítea por aqui, né? No hiato do adutor, né, a gente tem a divisão, né, do nervo isquiático, né, para os nervos fibulares e nervo safeno. Então, é uma área muito importante da gente palpar. é uma palpação que deve ser um pouco cuidadosa, porque a gente tem a passagem de nervos, artérias e veias nessa região, inclusive a própria artéria poplítea, a gente vê a prega poplítea, se eu vier no meio dela e fizer uma palpação aqui, eu vou sentir a artéria poplítea passar pela minha mão. Existe uma outra palpação interessante, após eu localizar o ventre do semitendinoso e do semimembranáceo, eu posso posicionar a minha mão mais para medial, aprofundo aqui, faço movimentos médio-laterais, látero-mediais, com o objetivo de realizar a palpação do nervo tibial. E passa ali, né, lateral em relação ao semitendinoso e semimembranoso, mas ali a gente está palpando ali a porção terminal do nervo isquiático. Quando ele se bifurca e trifurca, tá, gente? Bom, falar agora um pouquinho da palpação dos músculos da loja posterior da coxa, né? Os isquios tibiofibulares, também bem fácil de fazer, sem dificuldades. A palpação dos músculos isquios tibiais. O primeiro que eu vou palpar é esse músculo dessa porção lateral aqui da parte posterior da coxa dele, que é o bíceps da coxa. Então eu vou pedir para o paciente realizar dois movimentos, a flexão de joelho e a rotação lateral Já da evidencia perna. o tendão então, eu vou ali. ensinar os dois movimentos. Gira para fora, puxa o pé. Isso. E aqui eu vou localizar o tendão e o ventre muscular do bíceps da coxa. De preferência antes de chegar a 90 graus, tá, gente? Nessa perna aqui, eu vou... Coxa. Desculpa, nessa coxa aqui, eu vou palpar o semimembranáceo e o semitendinoso. Então, eu vou ensinar os movimentos do paciente. Dobra a perna e você vai girar a perna para dentro. Gira para dentro, puxa a perna. Aqui eu vejo o tendãozão do semitendinoso e por baixo dele eu palpo o semimembranoso. Sem grandes dificuldades, né? Então, se eu trouxer aqui para o aplicativo, eu não sei se eu... Deixa eu dar um reset aqui, eu não sei o que eu tirei. Mas se eu virar aqui para a sua loja posterior, a gente consegue evidenciar bem esse músculo aqui, indo em direção à cabeça da fíbula, que é o bíceps da coxa, né? No caso aqui, a cabeça longa, mas ele tem também sua cabeça curta. Logo, medial a ele, a gente observa que esse músculo com um tendão grande, esse tendão ele é mais superficial, que é o músculo semitendinoso, tendão esse que vai se inserir na loja anteromedial da tíbia, fazendo parte dos tendões da pata de ganso. Então, aqui a gente observa embaixo dele, por isso que eu falei da mão em V, tá? Embaixo do tendão do semimembranoso, a gente observa aqui, embaixo do tendão do semitendinoso, a gente observa aqui o semimembranoso. Chama atenção para esse grande músculo aqui, que é o adutor magno, tá? Anterior ao adutor magno bem superficial, a gente tem o grácio. Grácio esse que vai se inserir, né, na pata de ganso, junto com esse músculo mais anterior, que é o sartório, fechando aqui a nossa palpação da pata anserina ou pata de ganso, tá? Na loja anteromedial da coxa do paciente. Isso aqui já foi. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos falar aqui da loja anterior da coxa também, que é importante, tá?
A gente tem que avaliar principalmente, tá, o tendão do reto femoral, mesma coisa, a gente está em Copa do Mundo, acredito que, espero que não, né, porque hoje a gente tem aí um treinamento bem específico, mas acontece também muitas lesões de reto da coxa. Vamos dar continuidade agora à loja anterior da coxa. O primeiro ponto de referência anatômica que eu vou buscar é a espinha ilíaca antero-superior. A espinha ilíaca antero-superior é ponto de referência para a palpação do tendão do sartório. Agora, aproximadamente 2 dedos abaixo da espinha ilíaca antero-superior, eu tenho a espinha ilíaca antero-inferior. Eu vou palpar ela aqui também, fazendo uma inspeção aqui, desculpa, incomodou? Da área. E aqui eu localizo Ele deu um o tendão penotezinho ali. do reto femoral. Os demais músculos do quadríceps, eles vão estar mais próximos à linha áspera. Vou retornar aqui para a espinha ilíaca antero-superior e a gente vai palpar agora o sartório. O sartório era o antigo músculo da costureira, né? E hoje a gente usa muito sartório quando a gente coloca, né? A gente senta com a perna cruzada, colocando, né, o calcanhar em cima do joelho contra a lateral. E é esse movimento que a gente vai pedir para o paciente realizar. Então, localizo a espinha ilíaca antero-superior. Não é fácil palpar, tá? Flexiono aqui o joelho do paciente. Localizei a espinha. Vou posicionar minha mão aqui como se fosse um V, para eu poder palpar o tendão dele aqui. E agora eu vou pedir 3 movimentos combinados, que é uma flexão do quadril, uma rotação lateral e ele vai jogar o calcanhar para dentro da máquina. E uma adução ao mesmo tempo, que o tá? sartório vai fazer. Então eu vou observar aqui o tendão dele, palpa aqui o tendão, e vou pedir os 3 movimentos. Deixa eu só trazer ele para cá, para a linha média. Isso. Vai lá, chegando. Joelho para cima e pé para dentro. Aqui. Aqui vai aparecer para mim o tendão do sartório. Vem aqui. Relaxa. Aqui eu não consigo visualizar a porção carnosa dele, mas ele atravessaria essa região superior aqui, tá? Aqui está a loja anterior da coxa 2, deixa eu achar a loja anterior da coxa 1 aqui nos vídeos da gente. Trígono femoral não. Anterior da coxa 2. Ué, cadê a loja anterior da coxa 2? Da coxa 2 foi isso que eu vi. Ah, a palpação do quadríceps. Agora a gente vai iniciar a palpação de músculos de membros inferiores. O primeiro grupo muscular que a gente vai palpar é o quadríceps. Só que nós temos acesso ao vasto medial, ao vasto lateral, ao reto femoral. O intermédio está profundo, então a gente não tem acesso a ele. A gente colocou essa almofadinha aqui embaixo para que o paciente possa realizar o movimento de empurrar o joelho em direção à máquina. Então, nesse momento, eu vou pedir para ele dorsiflexão, isso, mantenha o calcanhar, não tira ele agora. Só empurra o joelho para baixo, isso. A gente vai observar aqui o vasto lateral. Cuidado para não palpar a banda iliotibial, tá? E o reto não entrou muito em ação agora, porque ele também vai realizar a função de extensão com flexão de quadril. Então eu vou pedir para ele joelho para baixo e agora tira isso, o calcanhar da máquina. E a gente observa bem aqui o trajeto do reto femoral. Pode relaxar. É o bom de atleta é isso, né? Agora a gente vai iniciar. Você consegue enxergar tudo. Bom, então aqui eu acho que para vocês, né, é bem fácil evidenciar, mas eu acho que o mais interessante é vocês observarem a ação, as ações do sartório. Então a gente observa aqui saindo, né, da região da espinha ilíaca antero-superior, indo em direção à sua inserção na pata de ganso, o músculo sartório. Então vamos ver aqui os movimentos do sartório. Então ele auxilia na flexão, né, do quadril. Ele é um flexor de quadril, né? Ele irá realizar também, para alguns autores, né, esse movimento de abdução, já que o ponto fixo está aqui, ele está fazendo esse movimento de abdução. Também vai auxiliar esse movimento de rotação externa, então você observa que são todos os movimentos que a gente pediu para o paciente fazer. E ele também vai ser um flexor, tá? Ele trabalhando aqui. Ok? Já em relação aos músculos do quadríceps, acredito que não tenha grande dificuldade, né? Mas chama atenção aqui para o reto femoral, a sua inserção aqui na espinha ilíaca antero-inferior
né? E ele realizando esses dois movimentos, né, sendo biarticular, realizando o movimento de flexão de quadril e realizando o segundo movimento de extensão de joelho. Partindo de uma flexão, né, fazendo a extensão do joelho, acompanhados, óbvio, né, a gente observa aqui, né, margeando aqui toda a linha áspera, né, saindo da face anterior do trocânter maior do fêmur vasto lateral, né, tendo essa área de contato também com a banda iliotibial, e mais próximo realmente à linha áspera aqui, na linha intertrocantérica anterior, o vasto medial. Isso é fácil, tá? Eu ia falar alguma coisa, acho que de inervação. Não, deixa eu ver se eu visualizo bem aqui. Então, eu queria chamar a atenção aqui para o adutor magno, tá? Então, o adutor magno, você observa o tamanho dele. Ele pega essa rama púbica toda aqui, se insere na linha áspera também e vai em direção ao tubérculo do adutor, tá? Então, você vê o tamanho aqui, né, do adutor magno. E o adutor magno, tá? Ele também tem, né, um pontinho de inserção aqui na região do isquio. Alguns autores, tá, falam que uma rama dele também se direciona para a cabeça femoral, aí chamado de adutor mínimo, tá? Junto com o curto. Então aqui os movimentos, a inervação dele é importante. Tá? É importante a gente observar aqui, né, toda essa inervação da região adutora, que é feita aqui pelo nervo obturador, né, saindo da altura lá de L2, L3. Eu queria falar alguma coisa do nervo isquiático, mas deixa eu voltar aqui. Sair. Deixa eu ver se eu boto aqui a inervação. Então, olha, é importante a gente falar aqui. Deixa eu esconder ele aqui. Quando a gente palpa a região poplítea, né? Então a gente tem aqui a artéria poplítea, deixa eu tirar aqui o plantar longo. A gente tem a artéria poplítea. Essa artéria poplítea, ela é extremamente importante a gente palpar. Deixa eu tirar aqui o poplíteo. É importante a gente palpar porque, né, alguma alteração nutricional do joelho pode estar vindo com déficit de fluxo sanguíneo dessa artéria poplítea, tá? Por quê? Se vocês observarem aqui, ó, a gente tem artériazinhas pequenas, que são as artérias safenas, as artérias surais, perdão, e aqui a gente tem as geniculares inferiores, tá? No caso, genicular inferior esquerda, genicular inferior direita, genicular superior esquerda, direita, genicular inferior esquerda, e existem várias safeninhas, tá? Aqui só tem essas pequenininhas. Pô, safena. Existem várias suraizinhas aqui, tá? Em toda essa região. E você vê como eles fazem essa vascularização do joelho. Extremamente importante. Eu não podia deixar de falar, por isso da importância da região poplítea, olha a quantidade de nervos que passam nessa área. Então a gente tem atravessando para cá o nervo fibular comum, que passa posterior à cabeça da fíbula. E olha quem está vindo aqui, adivinha quem é? O nervo tibial, né, longo, e um ramo dele aqui que é o sural, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado na hora de palpar essa região aqui. Esse nervo tibial, adivinha de quem ele é a continuidade? Acho que não precisa nem falar, né? Desse bicho grande aqui que é o ciático. Então o ciático, quando ele chega próximo ao hiato do adutor, então esse aqui é o adutor magno, por onde a gente tem a passagem da artéria femoral, quando ela passa pelo hiato do adutor magno, ela se torna artéria poplítea. O mesmo vale para o nervo isquiático, né? Então o nervo isquiático, as suas ramas, quando chegam próximos aqui ao hiato do adutor, eles se bifurcam para nervo fibular comum e para o nervo tibial esse que vai gerar um tributo do nervo sural, tá? Que vai passar aqui por toda a região posterior da perna, tá? E tendo ali o seu ponto de divisão pelo hiato do adutor. Então, é muito importante, tá? Saber palpar ali o adutor magno. Deixa eu voltar. Então, aqui já foi, ligamento do malelo medial. Isso aqui é o canalzinho, né, nosso lá, do professor Henrique, que eu tô lá. Então, palpação da superfície plantar. Acho que é o mesmo vídeo, né? 1 minuto 26, 1 minuto 26, mesmo vídeo. O Warzone, também coisa de jogo. A gente vai falar um pouco de algumas estruturas anatomicamente palpáveis na região da planta do pé. A primeira estrutura que é interessante a gente localizar são as cabeças dos métalos.
A gente consegue palpar em pinça a cabeça dos metas de cada metatarso localizado na região da sola do pé. Lembrando que alguns pacientes vão apresentar a famosa metatarsalgia, e normalmente a metatarsalgia são as dores na cabeça dos metatarsos. Então a gente precisa saber localizar a cabeça dos metatarsos. Observe que quando eu faço a extensão dos dedos, chegando aqui na região do calcânio, eu observo um espessamento nessa área. Esse espessamento localizado nessa área é a tensão da fáscia plantar. Lembrando que nós temos a fáscia plantar, que ela serve como um amortecedor também da sola do pé. Alguns músculos a gente consegue visualizar e palpar, como por exemplo, a gente observa aqui os músculos flexores, onde eu consigo palpar a sua banda medial e a sua banda lateral. Quando eu entro No com caso meu intrínseco dedo do pé, na tá? banda Porque tem lateral, extrínseco também. eu observo aqui, ó, um músculo bem Abdutor do lateral. quinto dedo ali. Esse músculo lateral é o músculo abdutor do dedo mínimo, do quinto dedo, desculpa. Eu vou pedir para ele, Tiagão, abre os dedinhos. Quando ele abre os dedos, eu consigo palpar aqui o abdutor do quinto dedo. É isso, meus amores. Vou fechar aqui. Então, deixa eu botar ali região de tornozelo, para que vocês tenham uma visualização melhor. Então, observe aqui, né, a gente tem aqui o nosso arco plantar. Aqui a gente observa a aponeurose plantar ou fáscia plantar. Essa fáscia plantar, ela forma essa abóboda plantar aqui. Essa abóboda plantar, né, ela vem do tubérculo do calcânio em direção às cabeças dos metas, tá? Ela forma o arco longitudinal medial, o arco longitudinal lateral e o arco transverso do pé. Então é sobre aqui que a gente faz toda a descarga de peso em cima da fáscia plantar. Se eu retirar a fáscia plantar, eu observo esses músculos lumbricais, que são os flexores dos dedos. Observe que, né, eu estou tratando de músculos que são intrínsecos do pé, não aqueles flexores que vão lá para fora do pé. Então aqui a gente observa os músculos lumbricais, tá? E aqui no cantinho, como eu falei, o abdutor do dedo mínimo, e aqui também o abdutor do hálux, assim como o flexor curto do hálux. Esse flexor curto do hálux, ele é responsável aí por fazer o hálux valgo nos pacientes, quando ele encurta também, salvo quando esse hálux valgo é oriundo, né, de questões genéticas, né, a mãe tem, o avô tem, o papagaio tem, o periquito tem, todo mundo tem, tá? Ou por uso inadequado de calçados e por aí vai. Beleza? Bom, deixa eu minimizar aqui o aplicativo, deixa eu ver a carinha de vocês. Amores, o que eu tinha para falar hoje é isso, tá? Eu, dessa forma, faço uma breve revisão, né, do que a gente ia falar em relação a membros inferiores, um pouco da miologia, um pouco da articulação, um pouco dos ligamentos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esses videozinhos estão lá no canal do professor Henrique. Em breve vou estar descarregando eles em outro canal também, porque a gente tem que dividir, afinal foi eu que, né, fiz as gravações e os vídeos, por isso que os vídeos são meus, tá? Eu posso exibir sem problema nenhum, tá? E antes de mais nada, queria agradecer a todos, aqueles que já estão de férias, um grande beijo, curtam suas férias com muita sabedoria, mas não deixem de estudar, olha que legal. Ontem, eu tive a honra, né, de estar, fui convidado para prestigiar aqui o lançamento, né, Reeducação Postural Global, Tradição, Presente e Futuro, né, e tive alguns segundinhos lá ao lado do professor Felipe Suchá, e se tudo der certo, né, além de fazer o estágio na osteopatia, eu vou aproveitar também para saborear esse livro, tá? Então, galera, não fiquem nessa, não vou estudar não nas férias, porque, depois eu estudo. Então, assim, aproveita as férias, né, para quem tiver aí as suas férias acadêmicas, para ver seus pontos de deficiência, né, e dar uma estudada e botar a matéria em dia, tá bom, galera? Estudar tem que ser algo prazeroso, tem que ser um hábito, tá? Você não pode sentar para estudar e ser algo que te torture. Você tem que entender que aquilo faz parte do seu crescimento, do seu desenvolvimento, tá? É a sua profissão, é a sua carreira. E eu tenho visto aí o que profissionais ruins estão fazendo, tá? Minha avó retornou à casa, mas, cara, tá com muita heterogeneia, cara, muita lesão de acesso indevido,
um descuidado, um despreparo total com o ser humano, né? Nós somos profissionais da saúde e quando a gente está aqui se matando de estudar depois de um jogo da Copa, né, independente daqueles que tomaram a cervejinha ou não, mas estão aqui presentes para aprender um pouquinho mais, a gente faz isso, óbvio, né, por nós, né, porque a partir do momento que a gente detém mais conhecimento, a gente consegue entregar um tratamento melhor para os nossos pacientes, né? Como diz o Willi, nós somos mãos de Deus aqui, né? Então, a gente não escolhe a fisioterapia escolhe a gente, né? Então, a gente tem que honrar isso, né, e fazer com que a nossa profissão cresça mais, até porque a gente teve mais uma vitória agora, a gente sabe da nossa autonomia, mas o STF aí, ele conseguiu, né, derrubar, né, de vez aí, até essa instância, o ato médico ali que quer tirar a nossa autonomia profissional. E a gente não tem que chegar e falar que legal, agora sou autônomo, sou doutor. Isso traz mais responsabilidade, né? Então, como diria Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tá? E isso é verdade. Tá bom, amores? De qualquer forma, eu sei que vocês, né, são da R9, mas vocês são os meus alunos, tá? No dia 7 de dezembro, a gente vai estar fazendo uma festinha de encerramento, tá? Na nossa clínica escola lá no Norte Shopping. Vocês, como meus alunos, estão convidados lá para conhecer os amigos lá do Norte Shopping, né? Todos somos colegas, fazer um lanchinho, né? E também me visitar, tá? E para aqueles que não sabem, meu aniversário é em janeiro, eu sou frustrado porque eu nunca comemoro aniversário, nem tem bolinho para mim na faculdade. Beleza, amores? Obrigado a todos mais uma vez. Boas férias, bom ano novo. De tarde. De tarde, de tarde, de tarde. A partir de 1 hora. Então, leva um bolo para nós dois, Brian. Feliz Natal, feliz Ano Novo, saúde para vocês, para sua família. Cuidem daqueles que ainda estão aqui, porque a passagem parece que é longa, mas ela é breve. Tá bom? Então, façam valer a pena a passagem de vocês por aqui, que não seja em vão. Né? Que vocês levem um pouquinho, né, dessa luz que eu estou transmitindo, dessa informação que eu estou transmitindo, que me foi transmitida, né? Então, tive com o Felipe, Suchá, vocês veem aí que eu estou na casa do professor Henrique fazendo, né, quando a gente fez esses vídeos aí na pandemia. Então, hoje eu estou transmitindo o conhecimento que eu tive. Eu espero que amanhã vocês também possam transmitir esse pouquinho de conhecimento que eu também estou entregando aí para vocês. Não deixa essa energia morrer. Beleza, amores? Um grande beijo. Obrigado, também foi um privilégio ter vocês como alunos. Essa linha vai ficar gravada, tirem proveito dela, aproveitem para estudar. Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem contar comigo agora que vocês quiserem. Beijo, rumo ao Hexa, até a próxima. Valeu, professor, obrigado aí por tudo, hein? Obrigado a você, meu amigo. Valeu, Renatão, grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Vou baixar a chamada de vocês, tá? Não esqueci mais. Espero que esteja no mesmo lugar. Pessoas. Baixar a lista de presença. Ainda sei mexer no Teams. Tchau, professor. Um beijo da filmeira. Valeu, Deise. Obrigado por tudo aí. Obrigado pela parceria e pelos vídeos também. Grande beijo. Beijo. Rica lá, foto no Canadá.